Olá, gente, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos aqui no nosso quarto encontro do GPIF, né? Do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, onde nós vamos estar abordando a obra Pedagogia da Indignação. No encontro passado, nós vimos, né, o prefácio com a digníssima esposa de Paulo Freire, Nita Freire, e agora nós vamos ouvir e adentrar a carta que faz jus ao prefácio da obra, né, que foi feito pelo Andreola. Então, é com muita satisfação que eu dou as boas-vindas e, neste momento, convido para fazer a acolhida a Débora, que está conosco. Débora, este momento é todo seu. Seja bem-vinda e muito obrigada, querida. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, querida. Só um instante, professora, eu vou fixar aqui a tela. Ai, gente, faz tanto tempo que eu não toco para tantas pessoas, mas a convite da minha amiga Daiane, eu recebi com muita honra esse convite dela, também diretamente da professora Maria Mello. E eu pensei em fazer uma música que eu também tentarei me sentir acolhida por vocês, né? O Andreola fala no prefácio que, ao ser convidado por Nita para fazer o prefácio do livro, né? Ele diz que se sente honrado e ficou emocionado por isso. E na página 10. E assim eu também me sinto emocionada por fazer parte disso e me sinto honrada desse momento, né? Então, sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 laia. 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 Obrigada a todas, obrigada a todos.
Excelente, Parabéns, Débora. parabéns. Parabéns. Maravilhoso. Pois não, Marcondes, pode falar. Parabéns! Meu Deus, parabéns. Obrigada, obrigada. Desculpem os erros e muito obrigada. Imagina, ficou lindo. Parabéns mesmo. Lindo, lindo, lindo. Adorei, viu? Parabéns, Débora. Seja bem-vinda, né, a todos e todas. Gente, é o seguinte, nós vamos iniciar este momento, e aí, enquanto informes, né, eu gostaria de anunciar que hoje é o dia da campanha, o jubileu de 25 anos da campanha pelo direito à educação. E este evento está acontecendo, hoje aconteceu o seminário na Alep, amanhã estará acontecendo na Fundagem, e, inclusive, eu acredito que eu tenha disponibilizado no grupo do GPIF, né, para vocês estarem participando, evidentemente, quem puder, né? E no sábado teremos a culminância justamente num armazém do campo, certo? Então, se vocês puderem se fazer presente, será muito bom, né? Até porque nós precisamos ocupar esses espaços onde a educação é a pauta principal do nosso movimento, né? E, sobretudo, em tempos em que nós somos pegos de surpresas com projetos totalmente antidemocráticos, antidialógicos e, sobretudo, fundamentalistas que cerceiam, sobretudo, a dimensão do direito à prática da laicidade, né, da crença das pessoas que ocupam os espaços escolares. A semana passada foi no estado do Rio Grande do Norte, e agora, esta semana, foi justamente no estado de Pernambuco, onde houve aí um projeto de lei, né, está sendo tramitando um projeto de lei na Câmara Legislativa a favor pasmem, mas a favor do intervalo bíblico. Então, nós precisamos ter cuidado com determinadas pautas e determinados discursos que, inclusive, usam dos enunciados, né, como democracia, cultura de paz, combate à violência, combate ao uso das drogas, combate ao bullying e etc., mas com alternativas altamente antidemocráticas, né? Então, nós precisamos ter todo este zelo e todo este cuidado. E aí, para finalizar a dimensão dos informes, eu gostaria de dizer que na semana que vem estará acontecendo 2 eventos, né? Onde nós vamos estar vivenciando o CEP no SERES, e o CEP é um dos eventos que tem bastante cultura, viu, Débora? E os estudantes irão estar apresentando as pesquisas aliás, né, os projetos de ensino, pesquisa e extensão estarão vivenciando esse movimento, que vai ser do dia 22 ao dia 24, e em Pernambuco estará acontecendo o EPEP, né, que é um encontro de pesquisa, ensino e extensão, que faz jus à organização da Fundagem, que já vem, se não me engano, com um PEP, e aí nós temos o eixo de direitos humanos, que inclusive faz parte, né, de uma das nossas linhas, desse grupo de pesquisa, e aí eu registro o convite aqui para vocês participarem do EPEP, né? Quem está inscrito, meus parabéns, quem vai apresentar trabalho, também dou os meus parabéns, e quem ainda não está e que é possível participar, assim se faça presente, né, para estar nas principais mesas onde as questões em torno da educação lhes interessam, certo?
Feito este momento de informes, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês têm algum informe a socializarem. Se alguém tem, se tiver, fiquem à vontade para este momento. Alguém, gente? Não? Então, vamos lá. Bom, gente, conforme está posto, né, hoje nós vamos nos ocupar da... Hoje nós vamos nos ocupar justamente da carta prefácio a Paulo Freire, né, feita pelo balduino Antônio Andreola, que de tantas e tantas atuações, formações, de todo o seu legado, né, de todo o seu histórico, de todo o seu látis, eu apenas coloquei a informação pertinente do momento, né, que ele é professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e foi um grande amigo de Paulo Freire, né, a quem, pela imagem dele, né, essa imagem foi tirada da internet e foi fruto justamente de uma homenagem que fizeram a ele, né, e aí essa imagem é bem recente, certo? Bom, gente, então eu vou botar aqui no modo de apresentação. Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Posso continuar? Sim, Sim. Pronto, então vamos lá. Gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre o balduino Antônio Andreola, eu sugiro e convido que vocês pesquisem o látis dele, certo? E que vejam também algumas palestras, alguns posicionamentos dele, que é bastante interessante, sobretudo porque ele defende, viu, para os pesquisadores que têm aí a pauta da educação popular, ele também é um dos autores que se aproximam bastante de Paulo Freire, certo? Então, indo adiante, quais são as primeiras palavras, né, que Freire nos... Oi? A apresentação saiu da tela dos Que slides. foi um minutinho, Dai. Gente, eu acho que eu vou deixar ela apenas assim para eu poder passar e ver o movimento. É possível, né? Sim, dá Sim, sim. fica ótimo. Pronto, eu vou deixar assim, certo? Qualquer coisa vocês me avisem, certo? Ok? Ok. Professora, saiu novamente. Quer me Ai, enviar que eu vou compartilho? dar, vou te enviar, Dai. Eu vou te enviar e tu põe para apresentar, tá certo? Pronto, amor, pode enviar. Um minutinho, gente. Mas vejam só, as primeiras palavras que ele põe aqui é justamente a questão da saudação, né, que Débora já fez alusão, né, e aí a gente precisa entender dessa importância, onde, claro que qualquer pessoa, né, também se emocionaria, se sentiria honrado em prefaciar uma obra em que Freire deixa a sua essência, com muita muito fresca, né, de seus últimos escritos, onde ele se movimenta, traz arguições, argumentos tão pertinentes para a contemporaneidade da década dos anos 90, porque nós não podemos esquecer que Freire faleceu justamente em 1997, né, um período onde quem era o governador era Miguel Arraes, né, um governo altamente neoliberal e etc. e tal, e ele também faz jus à dimensão dos fenômenos
sociais, culturais, políticos, econômicos que estavam acontecendo naquele devido momento, né? Então, tudo isso está embebecido nos escritos de Paulo Freire, e claro que qualquer autor, qualquer leitor de Paulo Freire que pegasse esse material autêntico de Freire, se sensibilizaria, né? Pois não, Dai? Acabei de enviar, recebeu? Ok, era isso, professora. Pronto, então vamos lá, né? Então, continuando aí, o Adreola, ele vai falar, ele primeiro, toda carta, tá, gente? Toda carta, ela é iniciada pelo local, pela a data, local, Caicó, né? A data, 17 de outubro de 2024. E como é que eu inicio a carta? Com uma saudação, né? Então, como é que o Antônio Andreola, ele sauda Paulo Freire? Como é que ele inicia essa carta? Inclusive, ele faz alusão a Anita Freire, porque justamente ele, em primeiro lugar, agradece a Anitta, né? E, em segundo lugar, ele se remete, se endereça a Paulo Freire, relatando aí e fazendo essa saudação, né? Então, ele fala qual que é o sentimento que o envolve neste momento, certo? Então, assim, vocês podem pegar a obra e irem tirando os fragmentos que fazem reminiscência à parte que a gente está tratando aqui, para que a gente possa manter esse diálogo, né? Então, ele sauda Paulo Freire, né, chamando ele de Paulo, ou seja, percebamos aí a intimidade que o Andreola tinha com Paulo Freire. Então, a carta nos proporciona um diálogo direto e evidentemente, com uma certa intimidade e também com as emoções, né, com os sentimentos que as últimas cartas de Freire suscitaram no amigo. E aí ele é interessante que ele não se posiciona enquanto sujeito único. Ele fala o seguinte, né? Foram as últimas cartas que escrevestes às amigas e aos amigos do mundo inteiro. Então, percebamos aí essa pluralidade onde o Adreola se endereça a Paulo Freire, nos convidando a entender que Freire era um amigo planetário, né, quando deixa assim os seus escritos. E aí, indo adiante, a gente percebe o seguinte: indo adiante, ele fala dessa emoção e quais são os sentimentos, né? Quais são os sentimentos que o envolve nesse movimento formativo, né? Quais são as emoções? Ora, é de tristeza, é de indignação, é de ódio, é de raiva, é de ira, é de quê, né? Quais são os sentimentos que ele anuncia e que ele denuncia ao receber essa incumbência, né, da Anita Freire, ao poder estar aqui, né, se ocupando, fazer essa essência
dos sentimentos, das emoções que estão postas, né? Então, tudo isso é bastante interessante para que a gente possa entender que o gênero carta pedagógica permite também os autores, né, se portarem aos amigos, expressando os seus sentimentos, as suas emoções, né, como que recepciona. E uma outra categoria muito cara nessa perspectiva que o Adreola se ocupa é de estabelecer o diálogo, né? É de destacar o diálogo. E como que o diálogo acontece? O diálogo acontece através das perguntas enunciativas. Quais foram as perguntas que o Adriola trouxe para que a gente pudesse compreender, né? E, ao mesmo tempo, anunciar que Freire, ele escreve essa carta, ou seja, gente, num clima de diálogo, de abertura ao diálogo, ou seja, não são verdades prontas, absolutas, não são os pensamentos únicos, né, de Paulo Freire postos como verdades incontestáveis e etc. e tal. Não, não se trata disso, né? Não se trata disso de modo algum. É tanto que o Adreola, né, ou então Anita Freire, destaca aí em negrito, né, as essências do enunciado, né, e quando o Andreola destaca que na primeira carta Freire chama a atenção para, aliás, ele diz, né, que na primeira das tuas cartas te propões escrever num clima de abertura ao diálogo, de tal modo que o leitor, a leitora, pudesse ir percebendo que a possibilidade do diálogo com seu autor se acha nelas mesmas, na maneira curiosa com que o autor as escreve, aberto à dúvida e à crítica. Então, aqui o Adreola, ele destaca uma humildade tremenda de Paulo Freire, né, que nós, volto a dizer o que eu já disse na aula, no nosso encontro passado, que Freire não era uma espécie de um semideus. Freire não era um sujeito que fosse, na sua época, endeusado, ou que ele se posicionasse como senhor de si mesmo, né, mas que ele se posicionava sempre aberto ao diálogo, favorecendo e se portando para receber as críticas, só que o Andreola, ele não nos diz qual que é a natureza da crítica e quem é que critica Paulo Freire. Porque, evidentemente, para criticar Paulo Freire, teria que ser um sujeito muito mais perspicaz, muito mais ousado, muito mais inteligente. Em outras palavras, não seria qualquer um, né? Não seria qualquer um. De tal modo que a gente precisa entender a essência dos debates no sentido do diálogo estabelecido, né? Como nós aqui em Pernambuco mesmo estamos agora fazendo um enfrentamento contra o projeto conservador do momento de intervalo bíblico, né? Que intervalo bíblico é este? É de todas as religiões, né? São de todas as manifestações, de todas as crenças, né? Evidentemente que não, certo? Então, nós precisamos ter esta compreensão e este entendimento, certo? Indo adiante, uma outra categoria que o Andreola nos traz, ele traz o enunciado da morte, né? Então, vejam só, nós vamos entender que a questão da morte, o Andreola chama a atenção para que a gente possa entender que o que ele diz, gente, nesse fragmento da carta, eu achei muito interessante, né? Que, inclusive, temos aí uma tese posta, e eu gostaria de saber qual é a tese, né? Ele diz um fragmento interessante, que é:
vivo em obras escritas. Então, qual é a tese? Alguém ousaria me responder? A tese sempre é, gente, uma afirmativa, certo? Nunca é uma negativa. Então, um exemplo, a morte é bela. Essa é a minha tese. Agora, cabe a mim encontrar os argumentos, exatamente, Débora, você está indo pelo caminho certo, exatamente isso, né? Então, cabe a mim ter todo um conjunto de argumentos, não de opiniões. Doxa não vale, né? A doxa não vale. Opiniões vazias, opiniões de lugares comuns, não serve, né? A gente tem que fazer um estudo aprofundado, né, para que a gente possa, inclusive, defender o nosso posicionamento, defender a nossa arguição, o nosso argumento. Então, quando o Andreola diz, né, vivo em obras escritas, aí a Débora foi bem direta, né? Seria o escritor imortal, né? Exatamente. Então, assim, quem escreve não morre. Exatamente, Débora, você está certíssima. Quem escreve não morre, percebe? Então, qual é a tese posta aí? Que todo sujeito que deixa escrito os seus pensamentos, e aí o Andreola defende este argumento quando faz a reminiscência de quantas e quantas mobilizações, de quantos e quantos argumentos que nós temos a favor da existência de Paulo Freire. Não à toa, gente, que na última campanha, em 2021, no auge da pandemia, o lema era, o slogan era, Paulo Freire vive. E por que ele vive? Porque os escritos que ele deixou servem para esta finalidade, para vivificá-lo. Porque tudo que ele deixou escrito, seja na década de 40, seja na década de 50, seja na década de 60, 70, 80 e até dos anos 90, quando ele morreu em 97, o que é que acontece? O que é que acontece? Né? Acontece em 98 o primeiro colóquio internacional Paulo Freire. Acontece exatamente em 98 a criação do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas. Acontece a posteriori várias criações de cátedras Paulo Freire, fóruns, seminários, congressos e etc. e tal. Então, é desta forma que a gente tem a presença autêntica de Paulo Freire através dos seus escritos. E é interessante perceber, pois não, Suara, pode falar? Suara, você está falando, querida? Não estou te ouvindo. Alguém está? Também não escuto. Ah, que pena, Suara. Então, escreva aí, princesa, que a gente vai dialogando. Certo? Ou então saia e volte, que talvez melhore a conexão. Certo? Ok. Bom, gente, então voltando aqui, gente, quem quiser falar, olha, aqui é um grupo de estudo, pode ficar também à vontade para falar. Logo, logo eu vou estar encerrando essa apresentação, certo? Que ela é bem curtinha, porque eu só trouxe os enunciados. É importante que vocês leiam as cartas antes, não precisa ler o livro todo de uma vez, não. Não, só ocupe só de ler a carta, né? Com 15 minutos, você lê uma carta.
né? Você consegue ler a carta, pelo menos eu, até um pouco menos de tempo, eu consigo ler a carta de Paulo, desta obra, né? E essa obra é maravilhosa, que ela é bem pequenininha, tem apenas 63 páginas. Bom, gente, então, voltando aqui, né, Débora acertou a tese, que exatamente o escritor é imortal, né? Ou seja, quem escreve não morre, está presente, está sempre vivo. E aí, o Andreola também tem um enunciado importante, interessante, que eu inclusive, quer falar, Suara, agora para ver se consegue, querida? Aí vocês estão me ouvindo? Boa noite. Agora sim, princesa. Obrigada pela espera. Era para comentar justamente sobre esse ponto da imortalidade do escritor, que tem um trecho em que ele diz assim, que ele se sentia invadido por dois sentimentos dialeticamente opostos, que era a tristeza de uma grande perda, mas ao mesmo tempo uma alegria de uma presença nova, que era diferente, né? Como ele diz lá. Eu achei bem interessante isso, que ele coloca dois sentimentos dialeticamente opostos, a tristeza da perda, mas ao mesmo tempo a alegria da presença nova, que é totalmente diferente da que ele sentia antes da partida. Eu achei bem interessante. Muito bem, Suara. Pois é, né, gente? Fica aí um grande exemplo para nós tentarmos, né, seguir. E o interessante desses sentimentos, tristeza e alegria, é justamente com a essência do que deixa. Né? Qual é a essência do... E não à toa que nós temos aí o Cortella, que tem uma obra... assim, uma obra linda, maravilhosa, que, inclusive, ele pergunta, né, qual que é a sua marca? Qual é a sua marca? Quando se fala em marca, gente, não se trata de marca de produtos, não, certo? Não se trata disso, de modo algum, né? Mas se trata exatamente da marca que você vai deixar na Terra diante de sua passagem. Todos nós somos meros mortais, né? E estamos hoje aqui, amanhã não poderemos estar mais. Mas o que deixaremos enquanto vivos estamos, né? Enquanto vivos, o que deixaremos para o amanhã? Né? Já que o amanhã é incerto e também não nos pertence, né? Portanto, o Andreola, ele vai falar da presença permanência. E são duas palavras que têm significados correlatos, né? Essa presença permanência. Como que isso acontece, né? Isso acontece justamente devido à essência do que Freire deixa, né? Que se aproxima bastante do que a Suara mencionou, quando vai falar dos sentimentos antagônicos que o Andreola se posiciona, né? E aí, como que ele justifica essa presença permanência? Ele justifica essa presença permanência nada mais, nada menos do que fazendo reminiscência a todos os autores, né, que deixaram correlatos, que deixaram os respectivos legados, como Paulo Ricoeur, né, que é um filósofo importantíssimo no campo da história, sobretudo, e onde ele vai falar também, né, da essência da memória, certo? E ele fala ainda, né, ele justifica essa presença nova, justamente trazendo a essência do amigo Emmanuel Mounier, que deixa também, né, as perguntas, que é justamente, né, uma das crueldades da morte é mudar radicalmente o sentido de uma obra literária em andamento. Não só ela, no mais comporta continuações, estando encerrada em todo o sentido da palavra, como também ela é arrancada a este movimento de intercâmbio, de interrogações
e de respostas, que situava seu autor entre os vivos. Para todo sempre, ela é uma obra escrita e somente escrita. A ruptura com seu autor está consumada. Doravante, ela ingressa na única história possível, a de seus leitores, a dos homens vivos que ela nutre. Em certo sentido, uma obra atinge a verdade de sua existência literária quando seu autor morreu. Toda publicação, toda edição inaugura a relação impiedosa dos homens vivos com o livro de um homem virtualmente morto. E aí, lógico que na contemporaneidade, essa palavra virtual, ela tem aí um plurissignificado, porque hoje a gente vive, né, nas ondas das virtualidades, a gente tem ocupado as redes virtuais para fomentarmos o nosso processo formativo. Então, isso explica, certo, como a presença-permanência, né, que são correlatos, né, significados correlatos, aliás, enunciados correlatos, que se autentifica, que se legitima pela obra escrita, certo? Gente, e aí, adentrando na dimensão das lembranças, ele vai falar da essência do projeto coletivo de libertação. Esse projeto coletivo de libertação favorece para que ele chama a atenção do leitor, que desloca Paulo Freire de qualquer posicionamento egoísta, egocêntrico, certo? Dono de si mesmo, senhor de si mesmo, né? Mas o posiciona como um sujeito planetário, dialógico, que lidava e dialogava com os demais, com todos os outros, né? Não à toa que todos os escritos de Paulo Freire, eles são dialógicos com outros autores, como Francis Fanon, por exemplo, e tantos outros que Freire fazia reminiscência, certo? E hoje, a Andreola justifica tudo isso, fazendo reminiscência também a vários e vários autores, não somente ao Emmanuel Mounier, né, mas a tantos outros autores que estão, né, na carta justificando esse discurso, como Chantinet Malambry, que vivia em Paris, né? Então, tudo isso legitima e dignifica esse projeto coletivo que Freire idealizava, né? Esse projeto coletivo de vida que Freire deixava em seus escritos, certo? Então, nessa perspectiva, através desses projetos que os inéditos viáveis, eles poderiam e poderão vir a acontecer, né? Como diz uma linda canção, da qual eu gosto muito, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Eu ouvi essa canção sendo falada pela professora Luciane em 1996, 97, eu sei que eu estava no meu ensino fundamental dos anos finais, quando eu fazia a 7ª série, né? E aí a professora trazia esta canção para falar, inclusive, do Dia dos Professores, né? Que, na verdade, esse projeto coletivo de libertação e de emancipação só pode acontecer no coletivo, né? No coletivo. Daí, gente, eu chamo a atenção para nós, para que a gente olhe para o nosso umbigo, não o nosso umbigo individual, não é a sujeita Maria Melo, não.
Não se trata do eu, Maria Melo, mas se trata do nós, do grupo de estudos, grupo de estudos e pesquisas da educação de Paulo Freire. É como que nós podemos estar disseminando, vivificando Paulo Freire. E pasmem, esta semana, segunda-feira, na minha aula de didática, eu tive que ser enfática com um estudante que, inclusive, nunca leu obra alguma de Paulo Freire e estava reproduzindo justamente a barbárie que aconteceu em 2013, quando, sem contar com os projetos que querem retirar Freire do legado do patrono da educação. Então, assim, o uso altamente equivocado da essência de Paulo Freire. Daí eu disse, para lacrar, realmente para lacrar. Amigo, quantas obras você já leu de Paulo Freire? Faça um breve resumo para a turma toda, para você estar, primeiro, para evitar essa reprodução desse discurso ingênuo, desse discurso sem fundamento, né? Porque aí foi justamente isso que aconteceu. Muitas pessoas levaram as placas para a rua, criticando Freire, Marx e Companhia Limitada, em 2013, mas qual é o conhecimento que as pessoas têm, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender a essência desse movimento, certo? E, diante de tudo isso, a gente vai compreender todo esse movimento sabendo que é por meio de tantos e tantos coletivos que o Andreola, inclusive, traz no seu discurso para que a gente possa compreender como que Paulo Freire criou esse projeto coletivo, né? E ele está posto, ele deixa registrado justamente na carta esse projeto coletivo em prol do inédito viável, né? Então, diante de tudo isso, a gente precisa entender, será que o que nós estamos fazendo é o suficiente para contribuirmos e para colaborarmos com o projeto coletivo que Freire idealizou, né? O que é que ainda fazer? Como é que nós podemos continuar, né, fazendo esses movimentos para que Freire realmente permaneça presente, permaneça vivo, permaneça sendo importante, certo? Então, o Andreola, ele se ocupa de falar com Freire, falando para Paulo Freire. Em nenhum momento o Andreola registra a ausência de Paulo Freire, mas é sempre a presença, certo? Então, gente, indo adiante, nós temos aqui um outro enunciado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz respeito ao que eu chamei de penetração, né? Qual que foi a penetração que o Andreola fez ao fazer este prefácio, né? Ele apresenta 3 cartas que foram postas, faz aliás, deixa uma visão panorâmica do que trata as cartas, e aí ele faz reflexões epistêmicas das cartas e de suas significações, dos seus múltiplos significados, né? E tudo isso, ele chama também a atenção para que a gente possa, gente, ler a obra, né? Então, ele traz aqui exemplos de como que trabalhava Paulo Freire, como que Paulo Freire permanecia presente, né? A presença permanente, através das obras de Freire, que eram estudadas. É importante destacar este verbo, a importância de estudar a fundo, como nós estamos fazendo aqui, a obra de Paulo Freire. E quais são as ações, quais são as estratégias necessárias para tal intento? Ora,
seminários, congressos, fóruns, né? Recentemente, nós realizamos o 12º Colóquio Internacional Paulo Freire. Gente, foi um colóquio que trouxe gente do Brasil inteiro. Foi um colóquio que contou também com a presença de uns 5 países internacionais. E, pasmem, antes do colóquio, aconteceram 9 pré-colóquios, 9 mini-eventos que nós vivenciamos do sertão ao sul do país, do sertão ao sudeste do país, do sertão ao centro-oeste do país, e etc. e tal, né? Então, assim, nós estamos, de algum modo, né, contribuindo, colaborando para que Paulo Freire permaneça vivo entre nós, né? Sobretudo diante dos projetos antidemocráticos que permeiam a contemporaneidade e que cerceiam também a nossa liberdade. E aí nós temos as contribuições valiosas de Paulo Freire para todos nós. E como temos, né? Agora, mesmo se nós fizermos uma imersão para compreendermos o posicionamento cristão de Paulo Freire em suas obras, a gente vai ver o quanto que essa história desse projeto de intervalo bíblico, ele é danoso, porque ele vai colaborar e corroborar para o processo de alienação do fundamentalismo cristão, do neopentecotismo que paira, né? Que a gente vê que a bancada evangélica não quer outra coisa, a não ser disputar o território de poder. E as escolas públicas, elas são territórios, sim, de poder. As universidades também, elas são territórios de poder, sobretudo as universidades, né? Então, nós devemos entender que esse projeto, Escola Sem Partido, escola cívico-militar, agora esse momento de intervalo bíblico, eles não vêm de graça, eles não vêm gratuito, eles têm um grande projeto, né, orquestrado por trás de usando determinados enunciados que, diante de suas plurissignificações, nós precisamos ficar atentos e atentas, porque são enunciados da natureza estudo bíblico voluntário no intervalo. Ora, se é voluntário, para que ter uma lei para obrigar? Né? Porque a lei tem essa função, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que todo esse movimento que o Andreola fez, das reflexões epistêmicas, generalistas, que estão postas nas cartas, porque, claro, que o prefácio serve para isso. Qual que é a finalidade do prefácio? A finalidade do prefácio é convidar o leitor a exercer a penetração num texto, num conjunto do que está dito e escrito pelo autor. E daí o Andreola vai nos deixando rastros, né, nos deixando pistas de como seguir e de como fazer para ressignificar as preciosas e valiosas contribuições que Freire deixou em seus legados, em seus escritos, não somente especificamente destas cartas, mas de todas as obras que ele deixou, por isso que o Andreola nos sugere que nós façamos a leitura de todas as obras. Neste coletivo, se eu não me engano, a gente já vai lendo 6 obras, se eu não me engano, são 6 obras, são 2 por cada semestre. Já estamos, gente, 8 obras. Estamos chegando na 8ª obra, porque nós iniciamos em 2021, foram 2, 2022 mais 2, já dão 4, 2023 mais 2, já dão 6, 2024 mais 2, já dão exatamente 8 obras, né? Aí a pergunta que eu deixo é: quantas obras Freire deixou registrado? Então, Freire registrou quantas obras? Vocês vão pesquisar e nós vamos firmar aqui um pacto, né, de nos mantermos unidos e unidas para ler todas.
né? Essa é a minha meta. Vamos ler todas as obras de Paulo Freire, que esta é a essência do grupo de estudos e pesquisas de Paulo Freire, certo? Gente, pode passar daí, por gentileza. Bom, aí o Andreola, ele traz quais são as temáticas caríssimas para Paulo Freire, né? Ele traz a ecologia, e a ética também, a política, a globalização, a internet e tantas outras, né? Mas uma das questões que o Andreola chama a atenção é do registro que o Freire fez das pessoas que mataram um indígena, né? O quanto que as pessoas são desumanizadas e que ainda hoje permanece esse processo de desumanização, porque entre o discurso e a prática tem aí, evidentemente, o abismo, né? Daí o Andreola nos fala das exigências ontológicas, existências históricas da educação, que estão correlatas à essência da nossa humanidade, da nossa humanização, certo? Diante disso, para nós entendermos e compreendermos, nós precisamos, inclusive, fazer o exercício hercúleo da releitura das obras. O Andreola nos convida. Façamos a releitura de suas obras, para que nós possamos, de fato, falar com conhecimento, com profundidade, não verbalizando apenas as nossas opiniões, os nossos... eu acho o quê? Né? Para se achar é preciso ter perdido. O que é que você perdeu? Entende? Então, assim, a gente precisa ter argumentos contundentes para que nós possamos, de fato, nos posicionar, sobretudo diante de determinadas causas que emergem assim, que parecem emergirem do nada. Né? Eu estou trazendo aqui muito à tona o exemplo do intervalo bíblico, porque é o boom do momento, sabe, gente? O intervalo bíblico pegou no estado do Rio Grande do Norte a semana passada, agora aqui em Pernambuco, e a gente precisa, evidentemente, conhecer esses projetos nefastos de alienação, de criticidade, porque é isso, ao fim e ao cabo, que o próprio deputado deseja, né? E detalhe, tem algo aí mais danoso. Veja só, na escola, todo mundo mete o dedo, como se diz num ditado popular, né? Todo mundo sabe ser professor. É impressionante. Não é à toa que nós já temos aí um notório saber. Não à toa que o Arroio vai denunciar e anunciar num período da escolinha das primeiras letras, que bastava que o sujeito soubesse ler e escrever, que ele já poderia ensinar, certo? Principalmente no campo, essa realidade, ela não mais... Porque nós temos aí a LDB, que trata da formação de professor, e para ensinar tem que ter, no mínimo, que não tem mais, né? O antigo magistério, que seria um normal superior, um normal médio, que não temos mais, agora é diretamente a pedagogia. Então, você só pode ser professora, seja de criancinha da creche, né, ao ensino fundamental, se você tiver pedagogia. Sem a pedagogia, você não deve entrar em uma sala de aula, ou ao menos, pela lei, você não está autorizada. Por outro lado, nós temos aí o famoso notório saber, que legitima e que autoriza qualquer pessoa a entrar na sala de aula e, inclusive, ocupar o lugar do professor, como nós anunciamos na aula passada do curso de Direitos Humanos, quando os guardas municipais recebem dinheiro para ir fazer uma palestra, enquanto que o professor acaba sendo plateia. E cadê a formação continuada do professor na educação básica para que o professor possa tratar especificamente daquela temática, que vem um estranho, que faz uma palestra e acha que resolveu o problema ali posto? Então, tenhamos muito cuidado.
Por isso que o Andreola nos sugere fazermos as releituras das obras de Paulo Freire para compreendermos a profundidade epistêmica da qual a seriedade e a rigorosidade reflexiva que Paulo Freire tinha em tratar determinadas temáticas. Avançando para finalizar. Bom, gente, eu trago aqui esse fragmento do próprio Andreola, onde ele diz o seguinte: a leitura atenta de tuas cartas exigirá, não é uma leitura qualquer, não é uma leitura inteligente, não é uma leitura rápida, né? Eu falei 15 minutos, dada a habilidade de cada um. Ninguém é igual a ninguém, né? O nível de compreensão das pessoas também não são iguais. Então, olhe o conselho que o Andreola nos deixa. A leitura atenta de tuas cartas exigirá de todos nós uma releitura de tua obra. Elas acrescentam novas dimensões, ressignificando em sua totalidade o teu legado, sem esquecer as perspectivas da inteligência, da razão, da corporeidade, da ética e da política para a existência pessoal e coletiva. Enfatizas também o papel das emoções. E aí, gente, como é que estão as nossas emoções? Como que nós estamos lidando com nossas emoções, que nós tivemos aí o Divertidamente 2, que foi um boom. Eu espero que vocês tenham assistido, né? Para que a gente possa, inclusive, trabalhar com questões peculiares nossas, unicamente, exclusivamente nossas, que prima pelo prisma da individualidade e da singularidade do sujeito, certo? Então, continuando, enfatizas também o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, da curiosidade, da criatividade, da intuição, da esteticidade, da boniteza da vida, do mundo do conhecimento. No que tange as emoções, reafirmas a amorosidade e a afetividade como fatores básicos da vida humana e da educação. Que amorosidade e que afetividade é esta, né? Precisamos fazer as escavações nas obras de Paulo Freire para nós entendermos o que é essa amorosidade, o que é essa afetividade, quais são essas categorias, né? Essas dimensões que precisam ser ressignificadas em sua totalidade, certo? E aí o Andreola diz o seguinte: Paulo, simpatizo com a ideia de pensar o teu projeto pedagógico, político, na constelação do que denomino pedagogia das grandes convergências, né? Então, vejam só, quais são as nossas simpatias em relação a todo o legado de Paulo Freire, né? Então, com este prefácio, o Andreola nos convida a fazermos a leitura atenta, certo? E, ao mesmo tempo, ressignificar em sua totalidade o legado de Paulo Freire. Que ressignificações são estas que precisamos fazer? Precisamos usar uma lupa, precisamos ampliar as lentes da nossa compreensão, do nosso entendimento, do nosso intelecto. Não é as lentes do grau, não, tá, gente? Não se trata desta metáfora. Não se trata disso, certo? Se trata da necessidade. Pode parar, Day, a apresentação, por gentileza.
Se trata da necessidade de nós vivenciarmos, né, esse processo de comprometimento pedagógico e político de nossa atuação, de nossa corporeificação dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas causas. E, evidentemente, do legado que cada uma que está aqui se compromete consigo próprio, sobretudo, a construir, porque a vida se trata disso. Né? A vida se trata de uma eterna construção e reconstrução, não à toa que o Andreola vem nos dizer, ressignificar em sua totalidade o teu legado. Né? Então, o Andreola desloca Paulo Freire das verdades absolutas, das verdades prontas e acabadas e da totalidade de si. E nos convida a exercermos esse papel da contemporaneidade que estas ações bárbaras, né, antidemocráticas, estão aí vigorando num universo planetário contra uma educação libertadora, crítica, emancipatória e, sobretudo, transformadora, não da realidade em si, mas sim das pessoas, que são as pessoas que têm o poder de mudar a realidade. E aí, qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Qual é a tua marca? Qual é a tua causa? Por que tu lutas? Para que tu lutas? Contra quem tu lutas? A favor de quem tu lutas? Todas essas questões foram postas e deixadas por Paulo Freire. Ok? Gente, a Mariana colocou aqui, a Márcia Marciano, né? A Débora, aqui no chat, algumas pessoas se manifestaram. Agora sim, deixa eu ver aqui o que é que está no... Gente, podem levantar a mão, trazer algum fragmento, viu? A pergunta que Darry fez, o escritor é imortal, isso. Pronto, a Marciana, a Márcia Marciano colocou aqui, né? Pode-se perceber diante de todas essas indagações que o conhecimento não para, exatamente, né? Está em constante transformação, com ideias e projetos para as futuras gerações, como é importante tornar público esse conhecimento. Muito bem, Márcia, isso mesmo. A presença de Freire em suas cartas é quase como um sinal que continua a guiar seus leitores e seguidores, como se o educador ainda estivesse dialogando e encontrando o seu público através de suas palavras e ideias. Né? E Suara falou, verdade, Márcia. Márcia, foi até poético, né? É como se você já se sentisse, inclusive, dialogando com o próprio Paulo Freire, né? Então, assim, gente, o que eu consegui extrair da carta foram estes fragmentos, e eu gostaria de ouvir vocês, se porventura vocês tiverem algo a acrescentar, fragmentos a trazer, etc. e tal, para a gente dar continuidade neste processo. Alguém se manifesta? Eu estou aqui morta de curiosidade para saber. Leram a carta? Fizeram, pelo menos isso, né? Fizeram a leitura da carta. Ah, que bom. Perfeito. Gente, inclusive, enquanto eu estava apresentando, que eu falei já 1 hora praticamente, né? Daria tempo suficiente de fazer a leitura da carta. Pelo menos as 10 pessoas que aqui se encontram, né? Se porventura não tivessem feito, daria tempo de fazer a leitura da carta. Estou dando aqui uma dica para vocês também. Muito bem, Márcia. Márcia, você gostaria de falar alguma coisa que mais lhe impactou, além do que você escreveu aqui no chat? Sim, posso falar sim. Né? Fazendo as leituras, fazendo todos os registros e rabiscando, né? As cartas.
Também pude colocar aqui dentro do texto para contemplar, né, principalmente quando você vai falando que você já fez toda a leitura, você já foi indagando, que no livro da Pedagogia da Autonomia, Freire, ele também nos convida, né, para entender todo esse processo educacional como algo além da simples transmissão do conteúdo, e vai destacando o desenvolvimento integral do ser humano e o coletivo da autonomia como aspectos culturais da educação. Toda essa transformação, todo esse processo dentro desse ser. E a pedagogia da autonomia, ela nos oferece também uma visão de educação profundamente transformadora. Não apenas ela promove o conhecimento, mas principalmente a formação de indivíduos, né, que são críticos, livres e são capazes de participar de todo esse processo. Então a gente não pode parar essas leituras, esses textos, esse movimento ele tem que acontecer para não estar acontecendo esses movimentos, né, anti-Freire, que a gente pode dizer, como se fosse um processo de pessoas que realmente não conhecem e não se aprofundam nos estudos. É preciso conhecer mais, é preciso mais leitura. Por isso que eu estou fazendo parte desse grupo, para crescer também, para ter novos conhecimentos e trazer referência também dentro do meu trabalho sobre esse legado. Muito bem, Márcia, que lindo te ouvir, né? Pois é, gente, tá aí, mas, gente, olha, eu trabalhei segunda, porque eu faço assim uns turnos meio maluco, né? Eu começo a trabalhar de 6 horas da manhã, da hora que eu acordo, e vou até 10 da noite, né? Eu cheguei na sala de aula já, né? Aí um aluno cheio de graça, sabe? Quando eu ia, eu sempre, eu só me lembrava de tudo. Nos cordéis, né? Eu faço as aulas sempre com a leitura dos cordéis, né? Eu disse, a gente estava falando sobre o ofício do estudante. Fui trazer quem, né, gente? Como estudante, hello, quem que eu fui trazer, né? Paulo Freire, né? Em um cordel feito por mim, né? Aí, quando eu comecei, o rapaz já veio, o estudante já veio com onda comigo, né? Eu não estava, sabe? Eu não estava. É como tem aquele ditado popular: a maré não estava para peixe. Aí eu disse: como é que é? Paulo Freire, diga o nome dele. Diga só o nome dele. Ele calou, né? Quantas obras você leu dele? Faça resumo de uma. Eu disse: pois não venha repetir. Pois não venha repetir posicionamentos ingênuos, acríticos e, sobretudo, superficiais. Porque o que nós mais temos aí na sociedade são as pessoas que falam, né, e as redes sociais, a internet deu uma visibilidade tremenda para qualquer sujeito ser legitimado a dizer qualquer besteira e essa besteira ser consumida como uma verdade absoluta, né? Eu disse, gente... Aí eu disse, né? Eu sei que eu fui dura no momento, eu reconheço minha dureza, mas é preciso dar um sacode na consciência do sujeito, para ver se o povo desperta. Eu disse, gente, não é porque as pesquisas mostram que as licenciaturas são para pessoas pobres, que não podem fazer medicina, que não podem fazer engenharia, que não podem fazer direito, tem que fazer qualquer coisa. Não é porque passam chutando no Enem e vão fazer um curso de história. Gente, eu estava lá, gente, o pessoal de história. Minha gente, peraí. Não é assim, não. E a gente tem que tomar. Olha, a gente fala de consciência crítica, mas eu acho que o pessoal confunde consciência crítica em fazer crítica, em reduzir o outro na sua visão medíocre para se sentir à altura de qualquer coisa. Porque quando eu fiz as perguntas ao camarada que ele não soube responder, logicamente, nada do que ele viria ou teria a dizer sobre Paulo Freire não tinha sentido, né? De modo algum.
Porque como assim? Como que as pessoas vão falar mal de Paulo Freire se nunca estudaram uma obra? E o pior, eu fiz a leitura do cordel e aí eu faço a dissecação do cordel associando a essência da didática, que é multireferenciada, multifacetada, complexa e etc. e tal, né? E cresce. Para responder as perguntas óbvias, que eu havia acabado de declamar o cordel. Vamos lá, Paulo Freire era o quê? Estava lá dito no cordel. Ouviram bem? Captaram bem? Então, assim, gente, é impressionante como que a gente tem uma função. Olha, uma função não, a gente tem uma missão a posicionar o legado de Paulo Freire. E a gente só fará isso estudando, como Márcia acabou de dizer. Né? Márcia Marciana acabou de dizer. Nós precisamos realmente ler, precisamos estudar. Né? E na obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, Freire vai falar da essência de ser estudante. Aí eu pergunto, depois vocês pesquisem essa obra e vejam, façam uma análise, uma autoanálise de vocês, da gente própria, né? Porque eu, Maria Mello, também estou incluída. Ora, eu tenho essas características aqui que Freire diz, né? Será que eu, de fato, estou me importando como estudante ou estou deixando muito a desejar, né? Então é isso. Daí, pois não. Oi, professora, boa noite, gente. Era só para comentar que é bem comum, na verdade, esse tipo de estudantes ainda nas graduações e nas turmas de História, né, de licenciatura em História, tive a oportunidade de estar em alguns momentos, né, com a senhora e com outros professores, e muitos estudantes criticam quando a gente leva, né, como referencial teórico o Paulo Freire. Uma das críticas que eu recebi foi porque o pessoal, assim, que disseram assim, o pessoal que se diz freiriano, né, que se diz estudar Paulo Freire, meio que não se atém a outros referenciais teóricos. Só que isso não é verdade, né? Mas por a gente citar muito Paulo Freire, aí meio que incomoda. Mas, assim, é como o professor Marcos estava dizendo hoje à tarde, e como a senhora disse, professora Aparecida, são simplesmente críticas infundadas de pessoas que não leram a obra e também talvez que tenham um posicionamento político diferente, né? E a gente sabe que existe, infelizmente. Então, eu não sei, eu não acredito muito na ideia de que numa conversa entre eu e uma pessoa que tem um posicionamento político totalmente diferente do meu, ele simplesmente vai mudar de opinião naquele momento, né? Mas a gente tem que acreditar na dialogicidade. E aí, uma fala do professor Marcos, que ele disse hoje sobre Paulo Freire, né, na aula, a gente estava tendo uma aula sobre direitos humanos, foi a primeira aula com o professor Marcos. Ai, que professor maravilhoso! E ele citou Paulo Freire, né? Ele disse a nossa perspectiva didático-metodológica é freiriana. E ele foi bem enfático, né? Foi bem enfático ao trazer as categorias do respeito, da dialogicidade, da proximidade com a realidade, da proximidade com a criticidade, com a consciência, né? A consciência crítica, que é o pensar reflexivo, atenuado e em conjunto, em coordenação com a realidade que a gente está vivenciando, que é isso que as obras de Paulo Freire traz. E essa obra, especificamente, que a gente está mergulhando agora, iniciando o mergulho nela, ela vai trazer muitas categorias que vão nos fazer refletir, nos indignar e também pensar sobre nós mesmos, né? Sobre nossos posicionamentos. Por que Freire? Eu acho que é importante a gente ter a resposta, porque as pessoas vão nos perguntar. Por que Freire? Por que vocês falam tanto em Freire? Por que o grupo de estudos e pesquisa de educação em Paulo Freire é em Paulo Freire? Eu não sei. Eu sei que parece bobo e lógico, mas eu acho importante a gente estudar e se preparar para responder esse tipo de pergunta, como a professora Aparecida. Ai, amada, eu vou te desafiar para tu responder. Não! Faça um artigo e responda. Olha, o título pode ser só esse. Por que Freire? Certo? E convença os leitores da importância da gente fazer essa penetração, né, nas obras de Paulo Freire, para que a gente possa desconstruir
a desigualdade social enraizada. Né? Porque sim, nós sabemos que, historicamente, a educação sempre foi dualista. Sempre foi dualista. E o mais perigoso, o mais danoso ao ser humano é o nível de acriticidade, de apolitização dos seres humanos. Porque a cultura pedagógica sempre prevaleceu, e aí Freire vai nos explicar bem na obra Pedagogia do Oprimido sobre a educação bancária, a repetição. Para que eu vou pensar? Para que eu vou me indignar com as injustiças do mundo? Eu vou ver duas pessoas brancas matando um indígena que está dormindo na rua e vou aplaudir uma barbaridade dessa, vou naturalizar uma violência dessa. E a condição humana, onde que fica? Né? E Freire vem trazendo essas temáticas que estão... O Andreola nos diz quais são as temáticas caríssimas que Freire se ocupa, e a Suara... Foi a Suara trouxe exatamente aqui um fragmento interessantíssimo. E é esse sentimento também, Suara, que tem dia... Tem dia não, eu vou dizer qual foi o dia que todo mundo me estranhou. Né? Justamente no dia 11 deste mês, na aula de Direitos Humanos. Sabe? Um curso para 200 pessoas, um curso federal, um curso gratuito, um curso que tem como pauta as temáticas que estão caindo nos concursos públicos. Cadê o povo? E as razões são várias para as ausências dos professores. Né? Como não vai ter, gente, essa depressão, essa descrença, essa desesperança? Já que a gente se mobiliza tanto, já que a gente se esforça tanto, já que a gente só vive para isso. Como é que a pessoa pode ficar contente, feliz, se num curso de 200, quase 300 pessoas, comparece apenas 10, 15, 20, 30, 50, um terço? Né? Aqui mesmo, no nosso grupo no WhatsApp, e eu gostaria que vocês ouvissem e depois assistissem, e o que eu vou dizer, eu vou fazer igual como eu digo na sala de aula. Gente, olha, o que eu estou dizendo aqui não é para vocês, não. É para quem está ausente, que precisa ouvir. Né? Como está sendo gravado, então, quem sabe se eu não serei ouvida, né? Mas, gente, se você vê as postagens nas redes sociais, acha interessante, quer fazer parte, tome consciência do seu tempo, da sua disponibilidade. E que sua presença, né, como está na carta do Andreola, que sua presença seja exatamente a permanência. Que sua presença não seja uma fake news, certo? Mas que sua presença seja presença corporeificada, como diz Paulo Freire, autêntica, legítima. Razão pela qual nós estamos fazendo o duplo movimento dos encontros. Porque um coletivo poderia na terça-feira, outro coletivo poderia na quinta-feira. Mesmo eu já tendo agenda, estou eu me desdobrando para poder dar conta dessa demanda. Uma atitude eminentemente democrática, solidária, para com todos do coletivo. Porque faz sentido, faz razão eu abrir esse mito e falar para mim mesmo? Gente, eu estou ficando louca, Eu estou ficando louca. Não.
Claro que não faz sentido, não faz razão, de modo algum. Só faz sentido grupo de estudo com um grupo. Né? Então, eu parabenizo as pessoas que estão aqui conosco e, ao mesmo tempo, convido para as demais se esforçarem em estarem conosco. Né? Quem lhe dia que você se prontificou em estar conosco, seja na terça ou seja na quinta, mas esteja. Isso é interessante. E é sobre isso. Por que que os movimentos sociais, né, não conseguem realmente mudar a realidade? Porque a resposta parece ser óbvia, mas é que a gente não consegue se expandir. Volta à canção da andorinha. Uma andorinha voando sozinha não faz verão. A gente precisa, né, estar no coletivo, se mobilizar, se espalhar. Ora está aqui, ora está ali, levar o nome do grupo, do GPIF, para os lugares, né, dizer os saberes que vêm sendo apreendidos, socializar, disseminar o legado de Paulo Freire, falar com segurança, com convicção, não aceitar determinados projetos que vêm de cima para baixo. Feita essa história de intervalo bíblico, certo? E aí, a Suara colocou aqui, só para fechar e passar a palavra para a Dai. Gente, vocês falem, viu? Cadê vocês? Nem vocês estão aqui mesmo. Ela pega um fragmento do Andreola, né? Que ele diz assim: sinceramente, há momentos em que a desesperança e a depressão parecem prevalecer. Mas, gente, olha que coisa, que intimidade, né? O Andreola diz o seguinte: mas, ao sentir-te, ele está sentindo Paulo Freire. Veja que coisa cosmogônica, que coisa transcendental. Ao sentir-te e ao ouvir-te, inteiramente fiel, até o fim, na tua opção irrevogável de lutar, denunciando e anunciando com veemência de sempre, tais sentimentos se esvai. Né? E quais são os sentimentos que se esvai? O da desesperança e, sobretudo, o da depressão. Por isso que nós, e aí hoje eu vim de uma plenária que aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores aqui de Pernambuco, fruto do movimento do intervalo bíblico, né? E a palavra de ordem lá era justamente esta: lutar. Não tem como a gente transformar a nós mesmos se nós não formos lutadores, resilientes, esperançosos e, sobretudo, entusiasmados com o processo educativo. Daí depois Letícia Souza, né? Que fez um lindo vídeo. Parabéns, Letícia. Ficaram lindos os vídeos, a gente até esqueceu de dar os parabéns, né, no início hoje. Parabéns, gente, ficaram muito lindos. E muito obrigada. Professora, a senhora falou sobre os movimentos sociais. E aí eu tenho uma pergunta, mas assim, que eu já sei mais ou menos a resposta, mas gostaria de trazer para diálogo, né? Existe um movimento político nacional, desde quando o Brasil foi colonizado, digamos assim, e que a estrutura política ela começa a se formar nessa estrutura que nós temos hoje, porque antes da colonização, o movimento de organização dos indígenas era totalmente diferente. Inclusive, um dos fatores principais é que eles nunca precisaram de leis escritas para guiar uma normativa estruturada, né? As leis são a partir de acordos feitos entre eles, que todos, por questão de solidariedade, responsabilidade, respeito, ação coletiva e ação colaborativa, eles conseguem cumprir essa sistemática, sem ser necessário um sistema de punição, que é o sistema da prisão, né? E um sistema de leis onde, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado pela lei, não porque é o correto a se fazer, né?
não pela questão da moral, dos valores, dos bons costumes, mas aí atendo-se ao sistema político criado a partir da colonização até hoje, e que a gente hoje vive totalmente imerso, né? Existe um movimento contra o movimento político, em que o sistema educativo também está totalmente imerso, infelizmente, por mais que a gente fique sempre ali lutando, batendo na parede, né, contra algumas coisas, mas a gente está imerso, o processo educativo escolar brasileiro, ele está imerso nesse sistema neoliberal político, né? E Cada vez mais. existe um movimento contra os movimentos sociais, né? Essa questão que eu queria trazer. Existe uma ideia política que tenta a todo tempo desconstruir, desvalorizar, dessignificar toda e qualquer tentativa de agrupamento social. Tanto que a própria educação, ela ainda não traz esse ideário de formar para os direitos humanos, de formar para a conscientização, porque existe essa sistemática política que tenta quebrar, que tenta fazer com que não adiante, não siga adiante a perspectiva dos grupos sociais em organização. Então, é muito bom dizer assim, não, mas a culpa é porque a gente, né, nós não nos mobilizamos, mas existe todo um sistema que está inserido na nossa psique, através de um movimento neoliberal muito bem estruturadozinho, que chega na educação, que não possibilita uma conscientização crítica, né? Onde o estudante ele não traz a sua opinião para o professor, porque ele já recebe a opinião do professor como a pronta e acabada, né? E aí, por exemplo, hoje na aula de Direitos Humanos, foi até uma questão que foi falada. A gente está acostumado a chegar na aula para ouvir o professor, né? A gente não está acostumado a chegar na aula com o texto lido, com as pontuaçõezinhas ali elaboradas, com as dúvidas, com as perspectivas diferentes, que é mais difícil. Você só lê o texto em 15 minutos, como a senhora falou, Aparecida, é muito bom. Mas você lê o texto, rabiscar o texto, você pontuar o texto, e você chegar aqui e dizer assim, eu vou falar. É diferente. Isso é conscientização. Isso é educação para os direitos humanos. Isso é eu me fazer sujeito do processo. Então, existem vários fatores. Um deles é a nossa postura, como a senhora falou. Outro é que existe um movimento político que tenta descentralizar os movimentos sociais a partir do sistema educativo. E aí vem a responsabilidade da gente enquanto professor. Qual a diferença? Como eu posso chegar para os meus estudantes e tentar desconstruir a visão de que eu sou o detentor do saber? Porque, assim, querendo ou não, existe uma responsabilidade nossa, enquanto docentes, também, em tentar desconstruir essa visão. A partir do momento que eu escuto o que está sendo posto em sala e que eu me ponho na condição de aprender. Porque, às vezes, por a gente ser criado num sistema hierárquico, a gente esquece um pouco disso. Não, mas eu sou a professora, então a minha opinião é a que vale. A gente acaba reproduzindo. Então, eu acho que é importante ter esse olhar também para a gente, né, de tentar desconstruir. Muito bem, Dai. Letícia Souza, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Desculpa não ligar a câmera, que eu tô com o tablet aqui, ele tá sem o suporte, aí tá deitado, eu ia ficar de cabeça para baixo para vocês, aí eu não liguei. Tudo bem, Mas, linda. Mais uma vez, obrigada pelo encontro. E há um momento no texto que me inquietou bastante quando o autor ele nos traz uma percepção que, inclusive, eu tento abordar um pouquinho. Na verdade, eu tento não, estou ensaiando, digamos assim, porque eu ainda é meu primeiro ano de doutorado, etc., né? Então, é um ensaio para. Digamos assim, não diria a minha tese, mas a minha inquietação inicial, quando ele diz que em algum tempo Paulo Freire vem se deslocando do Oriente para o Ocidente e do Sul, né, como se ele estivesse do Norte para o Sul, como se ele uma vez esteve no Sul. E
e tendo uma visão do mundo dos mestres orientais e dos povos africanos. E aí eu trago como uma pergunta inicial, digamos assim, das minhas inquietações para a minha tese, mais uma perspectiva das relações étnico-raciais. Paulo Freire nunca esteve no Oriente, ele sempre esteve no Ocidente, né? Paulo Freire nunca esteve no Norte, então ele não teria como caminhar para o Sul, ele sempre foi um sujeito do Sul global, visto que ele era um homem nordestino, da região, né, de Pernambuco, mais precisamente de Recife. Ele sempre constituiu a sua bibliografia dialogando com os pobres, os descamisados, os esfarrapados do mundo, né, como ele dedica o livro Pedagogia do Oprimido. E aí, por que eu digo que é uma inquietação minha na minha tese? Porque há uma percepção de que Paulo Freire ele foi, e de fato, ele amadurece muito ao longo, e graças a Deus por isso, né? Ele amadurece muito ao longo dos seus escritos, mas como se em outrora ele não era tão progressista e ao longo da sua carreira ele foi se transformando em uma pessoa mais progressista. Se pegarmos em relação às mulheres e a crítica que Bell Hooks faz em relação a ele, de fato, Paulo Freire falava o homem, o sujeito, e posteriormente ele vem brincando mais e dialogando mais com as mulheres, depois da crítica que Bell Hooks bem pontua para com ele em um dos seminários onde ela estava. Mas se observarmos outros aspectos dessa pedagogia freiriana, vinculados à população do campo, vinculados à comunidade negra, que é o que eu tento trazer aí como tese, como proposta, Paulo Freire sempre esteve lá, ele sempre foi esse sujeito do Sul. E talvez por uma falta de atenção ou uma falta de percepção, que depois, né, foi, digamos assim, sanada, ele teve, né, um olhar, ele teve essa percepção, ele teve a noção para observar o erro ou a falta de acerto, digamos assim. Rapidamente ele ouviu e rapidamente ele movimentou as suas leituras e rapidamente ele movimentou a sua obra para se adequar. Tanto que Bell Hooks diz, quando eu ouvi Paulo Freire dizendo que eu estava certa, era tudo que eu esperava não ouvir. Porque geralmente, dialogando com o que a nossa colega Daiane acabou de falar, geralmente há uma percepção desse professor um pouco mais arrogante, né, desse grande teórico e esse homem das letras, que você vai falar e ele vai dizer, não, mas é isso que eu penso e tá tudo certo, essa é a minha visão, eu sou Paulo Freire e você é ninguém. Naquele contexto, a Bell Hooks ainda não era Bell Hooks, ela era uma estudante de mestrado. E quando ela disse para ele que ele estava sendo machista com a obra dele, ele simplesmente agradeceu e disse, estou sendo mesmo, eu vou mudar. Então, eu acho que essa era a visão de uma pessoa que sempre esteve no Sul, e não que um dia esteve no Norte e caminhou para o Sul. Então, Paulo Freire, ele é as epistemologias, em sua essência, sempre foi as epistemologias do Sul, né? Tanto que hoje nós reconhecemos com os estudos decoloniais o Paulo Freire como parte desses estudos. Então, esse trecho da carta, da primeira carta, eu fiquei um pouco, assim, me questionei, assim, que eu falei, será que o autor um dia não considerou Paulo Freire como parte do Sul? Eu sempre vi Paulo Freire como parte do Sul. A experiência de Angicos, inclusive, é o Sul com o Sul global ali em sua maior essência, né? Então é isso. Pois é, gente, isso tem a ver com as temáticas que Freire se ocupou, né, em sua existência. E eu sempre percebi, quando eu li a obra de Paulo Freire, eu estava no normal médio. Eu li a obra chamada Um Menino que Lia o Mundo, que não foi Freire, né, que fez esta obra, mas sim Carlos Rodrigues Brandão, que fez a história de Paulo Freire. Então, eu me deparei com Paulo Freire nos anos de 2003, quando eu fazia normal médio. Eu fiz o normal médio do ensino básico, né? Depois é que eu fui fazer normal superior, que em transição passou a ser a pedagogia. E aí eu fui me ocupando dos escritos de Paulo Freire, e a grande essência que eu percebi de imediato é que Freire não teorizava, né? Não se trata de teoria nas obras de Paulo Freire, mas se trata dos escritos de si, que é justamente isso que a Letícia traz,
quando diz respeito a essa tomada de consciência que Freire vai alcançando diante do sujeito planetário que ele torna-se, sobretudo no exílio. Então, quando Freire traz os seus relatos de experiência, suas práticas, suas reflexões, vocês acham que a tríade ação, reflexão, ação sai de qual invenção? Se não for da própria vivência do Paulo Freire, com os camponeses, com os africanos e etc. e tal, com todas as pessoas, né? Com os diálogos que ele se permitia, e a sua fala, Letícia, ela coaduna-se justamente com o que eu havia anunciado antes, que o Andreola, ele nos posiciona Paulo Freire enquanto um sujeito eminentemente humilde, um sujeito dialógico, um sujeito receptivo aos outros. E esse sujeito dialógico, ele, inclusive, se permite ser questionado e não traz, né? Freire não se posiciona com verdades prontas, com verdades absolutas. É tanto que todos os seus escritos sempre traz a realidade como plano de fundo para que ele possa refletir as mudanças que são necessárias no campo da educação, né? E aí, Dai, voltando para a questão dos movimentos sociais, veja, a educação é uma pauta de luta de todos os sujeitos, né? Desde o coletivo, que ela tem como mercadoria e que a trata como moeda de troca, aos sujeitos do lado oposto, que defendem a educação pública, laica, gratuita e de qualidade, né? É uma disputa, a educação em si, ela é uma disputa entre dois coletivos sociais, certo? Não vou usar aqui nem de direita, nem de esquerda, porque não se trata disso. Se a gente fizer uma afirmação desta natureza, a gente está sendo altamente ingênuo, ignorante, porque aí a gente invisibiliza os organismos internacionais que estão por trás, na essência do capitalismo, do neoliberalismo, e etc. e tal. E a gente sabe que as políticas educacionais, elas são altamente complexas para que nós possamos entender o porquê que o valor aluno é X e não Y. Certo? E aí, meninas, vocês foram se colocando, nós já estamos nos encaminhando para os finalmente. Enquanto vocês falavam, as meninas foram dialogando, né? A Marilene traz aqui o fragmento dizendo que quando fez o ensino médio, em 2003, fiquei sem entender o porquê tiraram a disciplina de filosofia. Aí algumas pessoas falaram, né, que a disciplina de filosofia fazia os alunos refletirem sobre os seus direitos. Por isso foi tirada. Ou seja, não é de graça. Não é de graça. E agora, por que querem um intervalo bíblico? Né? Por que querem transformar os espaços públicos educativos em apêndice da igreja? Né, em apêndice de práticas religiosas, que não são de todas as religiões, é apenas de algumas, percebe? Daí nós temos alguém que dialogou aqui com Letícia, o Marcondes falou sobre, enquanto Daiane falava, sobre a colonialidade do ser, né, que ainda hoje acontece. Aí daí fala, por esta ação solidária e democrática, parabéns a todos e a todas que estão participando ativamente. Aí, aqui, aí Débora fala, infelizmente as críticas a Freire está presente em diversas categorias profissionais. Exato, pois é. Daí nós temos a contribuição de Suara. Letícia, eu lembrei de você em seus estudos quando li essa parte, né?
como também do espírito cósmico, místico, acolhedor e musical dos povos africanos, né? Ou seja, Freire só tornou-se o sujeito planetário porque ele viajava, ele era andarilho, né? Nós temos escritos aí um andarilho do mundo. Então, gente, vamos andar, né? Vamos andar, vamos conhecer, vamos ampliar o nosso capital cultural, certo? Para que a gente possa fazer a defesa do legado de Paulo Freire, para que a gente possa responder, né, Daí? Por que Freire? E a gente só vai responder por que Freire se nós tivermos argumentos contundentes. Ah, Freire, porque ele é o patrão da educação. Só por isso? Aí é Freire, porque eu acho bonito como ela escreve. Ah, só por isso. Entende? Então, nós temos que ter argumentos contundentes para podermos respondermos à altura o questionamento que nos é feito. E outra coisa, para nós também fazermos os argumentos necessários quando Freire for atacado na nossa frente. Porque, como foi dito aí por Freire, está sempre sendo atacado. E eu, enquanto estudiosa de Paulo Freire, o que é que eu digo contra, né? Ou o que é que eu digo a favor? Como é que eu me importo? Como é que eu me posiciono? Pois não, Letícia? Não, professora, é que eu queria escrever que lindo, suar e foi um ovo aí no meio. Aí eu só estou me corrigindo, eu fiquei desesperada. Mas enfim, é que eu tô no tablet, eu não sei mexer nesse tablet direito, eu só queria corrigir, desculpe. Mas obrigada, Suara, muito obrigada. E desculpa, gente. Tudo bem, querida. Bom, gente, exatamente, né? Freire tem uma profundidade, uma complexidade muito grande. Márcia traz aqui, se tua voz, Paulo, fosse uma voz solitária, a esperança se tornaria difícil. Se a sua voz, Paulo, fosse uma voz isolada, seria muito mais difícil manter a esperança viva. Olha, gente, é de uma intimidade, né? De um amor, de um zelo, de um respeito, né? Muito grande, né? Bom, gente, isso. Gente, agora é isso. Eu convido a Márcia para ela fazer as considerações finais deste momento, para a gente encerrar por aqui. Faltam só 5 minutinhos. Agradeço de coração a presença autêntica de vocês, a presença permanência. Adorei esses enunciados, né? Correlatos, presença, permanência, para que a gente possa ocupar essa posição. Presença, permanência. Porque o que nós mais temos no complexo do movimento são sujeitos ausentes deles, ou sujeitos que não se presentificam no movimento e se acham autorizados a representar um movimento. Aí a gente precisa tomar consciência de si e fazer exame de autoconsciência também. Márcia, é contigo, querida, esses minutos que nos restam. Microfone. Normal, né? Sempre esquecendo. Então, pensando esse nosso momento de hoje, e pensando também na música, né, que foi transmitida para a gente, a mensagem, que é de Alceu Valença, sobre Tu Vens, aí eu fiz aqui uma pequena rima para compartilhar com o grupo, pensando no compasso da canção, de Freire vou falar. Suas cartas são sementes que fazem o mundo mudar. Assim como em Tu Vens, eu espero teu sinal. Paulo Freire em sua luta, um mestre universal. Traz à luz a educação contra toda a opressão. E como diz Alceu Valença, é forte a nossa missão. As palavras de Freire ecoam no sertão e na cidade, assim como o vento anuncia a chegada da verdade. Tu vens,
eu já escuto as lições que vou colher nas cartas de um mestre que nunca vou esquecer. A esperança em cada verso nos chama a refletir. Com Freire e com Valença, é o Brasil a resistir. A educação liberta, como a música também. Os sinais estão no ar. E a justiça nos convém. Então, né, pensando todo esse nosso momento, pensando os nossos encontros, as nossas leituras, os nossos conhecimentos, quero agradecer mais uma vez por estar fazendo parte desse grupo, tá certo? De estar compartilhando também e aprendendo cada vez mais com vocês. Esse aqui é novo. Lindo, Márcia, parabéns, parabéns. Gente, olha, nós estamos aqui encontrando talentos, né? Olha aqui, um dos enunciados que Freire fala, né, da criatividade. Que lindeza, Márcia. Nossa, você realmente foi fulcral na essência do seu poema, né? Parabéns, parabéns mesmo, foi lindo, lindo mesmo. E aí a gente depois solicita que você disponibiliza lá no grupo para a gente publicizar, para a gente deixar essa linguagem afetuosa, amorosa, sobretudo mística, né, para que a gente possa, inclusive, despertar o interesse dos demais, né, que não estão aqui conosco, mas que nos acompanham. Tenho certeza que depois as pessoas podem assistir este momento, né, podem fazer o acompanhamento, ainda que não façam, mas vão ler a ata do encontro, vão ler essa poesia síntese, né? Gente, que serve até como carta pedagógica, certo? Em relação à escrita da nossa carta para a Anita Freire, eu estou aqui nas articulações e iremos ver a viabilidade da gente escrever a carta, de preferência à mão, certo? E a gente enviar via Correios, com o selo de Paulo Freire, né? Eu, no encontro passado, me responsabilizei que eu poderia estar trazendo as cartas. Não sei se esse selo de Paulo Freire ele é mundial, assim, ele está no território brasileiro como um todo. Eu vou até aos Correios de Caicó ver se tem o selo Paulo Freire, porque ele foi lançado aqui no colóquio internacional Paulo Freire. Então, eu não sei se o selo é só do Correio de Pernambuco ou se é um selo geral. Eu vou me ocupar disso. Viu, gente? Por mais, um abraço no coração de vocês, meu boa noite. Muito grata pela presença de todos. Quem puder, abra a câmera, olha a nossa poetisa, Iane Caicoense, né? Que possa abrir a câmera para a gente registrar esse momento e nos despedirmos, e que tenhamos um excelente final de semana, tudo de bom, viu? E é isso, gente. Felicidades para todas, todos e todes. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alex. Boa noite, tchau. Boa noite, professora Amada. Boa noite, amada. Fique bem, tudo de bom para todos. Tchau, tchau.